A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata desta crise que eclodiu no governo do presidente Jair Bolsonaro em torno do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. A crise começou com uma denúncia de que teria havido financiamento para candidatas laranja na seção de Pernambuco do PSL, a qual candidatas essas teriam recebido cerca de R$400 mil e tiveram um número muito pequeno de votos. Há uma suspeita de que isso pode ter sido um desvio de recursos do fundo partidário para fins que ainda não estão suficientemente esclarecidos. O assunto está sob investigação e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu à Polícia Federal que investigasse o caso. No entanto, a coisa ganhou uma proporção de crise quando o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, fez um duro ataque contra o ministro, acusando de ter sido mentiroso, de ter mentido a respeito da declaração do ministro ter conversado com o presidente enquanto ele estava ainda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por 3 vezes. O vereador Carlos desmentiu o ministro e depois o próprio presidente da República divulgou nas redes sociais, aliás, o seu filho Carlos Bolsonaro tinha feito, a informação de que não batia essa declaração do ministro Bebiano. É preciso pensar um pouco sobre o significado dessa crise num governo que não completou nem sequer 2 meses de existência. Ao lado de outras questões extremamente controversas que surgiram, essa é a principal crise, porque ela afeta, digamos assim, o grupo mais diretamente ligado ao presidente, pelo menos até agora, não é? De um novo governo que se fez muitas promessas, inclusive de iniciar uma perspectiva de uma nova política. Professor Moisés, quais são as questões que estão envolvidas nessa crise que merecem mais atenção? Em primeiro lugar, a primeira questão que precisa ser examinada é saber se podem membros da família do presidente se envolver dessa maneira como ocorreu nesse caso em assuntos de estrito controle, de estrita decisão do governo federal. O presidente da República tem toda a legitimidade. Ele foi eleito e, desse ponto de vista, é legítimo. Mas membros da sua família não foram eleitos e essa interferência, essa interveniência levanta dúvidas sobre, finalmente, como procedem as decisões, né? A segunda questão, a pergunta é se um presidente pode demitir um dos seus principais ministros que coordenou a sua campanha eleitoral e, aliás, como ex-presidente do PSL, viabilizou a candidatura do deputado Jair Bolsonaro à presidência da República. Pode um presidente demitir um dos seus principais ministros civis sem uma explicação plausível, cabal, dos fatos que levaram a essa decisão? Ninguém sabe exatamente com clareza por que o ministro está sendo demitido. E, finalmente, algumas questões adicionais diz respeito, em terceiro lugar, ao que se poderia chamar a liturgia do cargo. O presidente parece ter agido, neste caso, através do seu filho, por uma decisão que ele tomou, mas que ele não tomou diretamente. Ele não chamou o ministro e, de alguma maneira, o demitiu, que é como poderia ter sido feito, havendo razões para isso, as razões dele como presidente, que tem todo o direito de escolher ministros e demitir os seus ministros quando julgar necessário. Mas deveria ele próprio ter feito isso. A liturgia do cargo não permite, não indica que possa fazer isso através de segundas pessoas ou de terceiras pessoas. E, finalmente, é preciso levar também em consideração que o presidente vai entregar o cargo do ex-ministro Gustavo Bebiano na Secretaria-Geral da Presidência da República para o general Floriano Teixeira, que era um dos assessores desse ministério, né? É o 8º ou 9º ministro militar que é escolhido pelo presidente. É claro que os militares têm todo o direito de serem ministros e, uma vez na reserva, participar da vida pública, da vida civil. De alguma maneira, isso levanta uma dúvida sobre o modo como se constituiu e está se formando o núcleo mais importante do governo do presidente Jair Bolsonaro. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.